Boa noite, queridos. Quem estava aqui ontem? Você voltou? Graças a Deus. Eu sei que quem não levantou a mão não estava, mas mesmo assim, quem não veio ontem, levanta assim só para eu ver. Tá legal. Só para eu saber se eu tenho que falar alguma coisa para quem não estava aqui, que talvez seja bastante relevante para a gente continuar. O pastor Maurício Teixeira só me deu uma palavra para falar para o pastor Elinho, mas agora eu estou com o microfone. E eu queria muito aproveitar um minuto só para dizer para a igreja, eu não consegui pensar, talvez numa palavra que conseguisse definir tudo que o Elinho é na minha vida, mas essa palavra que eu usei, profeta, ela é muito especial para mim, porque ele exerceu isso grandemente na minha vida. E eu acho que eu devo ter, pelas minhas contas, uns 12 mentores, 12 homens que foram muito usados por Deus para realmente serem influenciadores na minha vida. Eu, Elinho, é uma dessas pessoas, mas é uma das mais importantes que diz respeito ao meu ministério, porque desses todos, só ele que sentava do meu lado, às vezes, quando a gente fazia um passeio de carro, ia fazer uma coisa para os morcegos de Cristo, lembra os morcegos, né? Era uma reunião que a gente fazia de madrugada, e ele compartilhava coisas que Deus tinha colocado no coração dele direto para mim, então eu tive esse privilégio tremendo, e com certeza, parte do que eu sou ministerialmente, eu devo a Deus, às pessoas que me influenciaram, e também ao pastor Hélio, que você chama de pastor Hélio, eu chamo de Elinho, né, e a Deise também, que estiveram presentes, sempre em alguns momentos marcantes, balizando e apontando para o que realmente importava. Deus usou tremendamente eles. Se eu já abençoei alguém, se eu já abençoei muita gente, queria que você soubesse que é porque tem uma parte aqui, que é assim com essa barba de bode que você tem, que abençoa muita gente. A igreja de Academia da Fé está de parabéns pelo pastor que tem. Amém? Se você não estava aqui ontem, eu contei uma história que eu acho que nunca aconteceu, mas é uma história interessante, sobre um marido meio desatento que a esposa tentou explicar para ele qual era o presente que ela queria, e ela queria ganhar um carro esportivo. E ela só falou para o marido, olha, o meu presente eu não vou te dizer o que é, você tem que descobrir, mas eu vou só dar uma dica, é branco e vai de 0 a 100 em questão de segundos. E o marido deu, no dia do aniversário dela, uma balança de colocar no chão. E eu usei essa ilustração para dizer que no relacionamento é muito importante que a gente seja claro. E durante a mensagem, no momento, eu chamei a minha esposa aqui na frente para fazer uma ilustração também com aquela letra. Lembra? Quem estava aqui? A letra F, que significava felicidade. E ela deu uma cochichada no meu ouvido, eu não entendi direito o que era. E ela só veio hoje para garantir de que eu ia contar para você o que ela estava falando aqui para mim. Eu realmente não entendi na hora, mas depois de algumas horas, depois de muito tempo, ela explicando, repetindo, eu entendi. O aniversário da minha esposa está chegando agora, e teve Dia das Mães, e ela falou exatamente como aquela história conta. Ela chegou, e ela não rodeou, ela foi direto ao assunto. Está chegando, e é isso que eu quero de presente. E ela falou com todas as letras. Eu estou precisando de um brinco, ou melhor, 2, né? Um par de brincos. Eu estou precisando, e é isso. Você entendeu, André? Claro que eu entendi, não vou esquecer mais. Curiosamente, na nossa história, eu comprei uma vez um par de brincos que eu sabia que ela gostava, daquela marca, daquela joia, daquele tipo. E eu achei que a cara dela, e dei para ela. E alguns anos se passaram, eu fui na mesma loja, falei, vou comprar um brinco para minha esposa, porque está chegando alguma coisa. E os maridos, não fiquem com raiva de mim, eu não faço isso todo dia, tá? É de vez em quando só. Eu sei que a sua esposa pode pegar no seu pé hoje, né? Mas eu cheguei lá e eu olhei um brinco, eu falei, esse brinco aqui, gostei dele, comprei, dei de presente, falei, meu amor, eu comprei porque eu achei a sua cara. Ela falou, claro que é, eu já tenho igual. Foi o mesmo que você me deu há anos atrás. Eu falei, olha, não deve ter outro que combina mais com você, é isso aí mesmo. E ela estava pedindo a mesma coisa, ela pediu com toda clareza.
Quando chegou perto dos 10 mães, eu fiquei perguntando, querido, o que você quer ganhar? Eu não sei o que você quer ganhar, você tem que explicar. Dá uma dica lá, André, eu falei com todas as letras para você. Ou seja, ela foi extremamente clara. Em alguns casos, não basta ser claro. Tem que repetir, mandar e-mail, dentre outras coisas, tá bom? Tem alguns homens que dizem amém junto comigo? Obrigado, queridos. Eu queria mostrar para vocês a minha família, se você não conhece, a Rafaela foi apresentada. Também eu tenho 2 filhos, que é o Davi e a Rebeca. Eles não vieram, mas eu trouxe uma foto para mostrar eles para você. E ele já está, o Davi, como eu disse, com 14 anos, a Rebeca com 11. E pela foto você vai ver que nós somos uma família feliz. Olha que beleza, olha lá. Está todo mundo feliz porque a gente está comendo pizza. Né? Tá bom, já está legal. Beleza. Aí, eu só estou botando essa foto mesmo porque eu queria aparecer um pouquinho mais hoje para você, dizer que meus filhos são lindos. E ali está. O que está acontecendo nessa noite é que o meu filho está sendo desafiado. Na verdade, ele detesta Pepsi. Nessa Pizza Hut só tinha Pepsi. É uma crise para ele. Eu acho que ele está tomando Guaraná ou nada ali. Mas é um daqueles momentos que a família experimenta. Né? Como eu falei para você ontem, nós temos esses momentos que... E foi um momento muito bom, nós temos vivido um tempo maravilhoso. E quando eu falei ontem com você sobre aspectos familiares... Obrigado, pode tirar a foto. Sobre os aspectos familiares, eu mencionei uma coisa que eu acho que talvez você tenha lembrado, você tenha guardado, que na família, tratar de família existe um peso emocional muito grande. As palavras que nós usamos na família, elas carregam em si um grande peso emocional. Falar de família nunca é isento de emoção. A expressão pai é carregada de emoção. Quando eu falo mãe, também é emoção. Quando nós falamos do seu irmão mais velho, da sua irmã mais velha, sempre há uma emoção associada a essas pessoas. Se eu falar do seu filho ou da sua filha, ou seja, as palavras que fazem referência à família são palavras cheias de emoções, às vezes positivas, nem sempre, às vezes negativas também. Mas é exatamente isso, família é assim. Quanto mais convívio há, mais chance há de momentos maravilhosos, marcantes, eternos, e também de momentos que não são tão fáceis, às vezes por causa de conflitos, discussões, ofensas e outras coisas que acontecem. Então, como é muito carregado de emoção, nessa noite eu queria falar com você sobre uma das coisas que a gente fala e que a gente acredita e não é tão realidade. O nosso tópico hoje, o nosso assunto hoje é reconciliação, como eu falei para você ontem. Né? E talvez você pense, será que eu preciso disso? Eu vou tentar ajudar você a lembrar se você precisa ou não. E pela graça de Deus, eu creio que o Espírito Santo está aqui hoje e Ele vai ministrar o nosso coração. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento? Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Que nós saímos daqui, Senhor, mais uma vez, nutridos pelo Senhor, pela Sua palavra. Eu peço a Ti mais uma vez que corações estejam abertos. Dá-nos olhos para enxergar, ouvidos para ouvir. Que, embora sentados aqui, nosso espírito esteja bem alerta, bem atento e bem receptivo ao que o Teu Espírito quer falar conosco. Senhor, eu queria Te agradecer tanto, porque o Teu Espírito mora dentro de nós e essas verdades são reveladas no nosso interior e podem ser transformadoras. Que hoje seja uma noite assim, que haja renovação de mente, com vidas transformadas e muita coisa boa venha acontecer. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito e vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Por conta desse fator emocional, uma das piores coisas que você pode fazer, uma das maiores mentiras que você pode acreditar quanto à sua família, é uma frase que de vez em quando a gente fala em relação a alguém da família. Não estou nem aí. Ou não me interessa. Não quero saber. Porque há pessoas na nossa família que desgastaram a gente de tal maneira que a gente chega num determinado momento e desiste delas. E às vezes a gente acredita realmente que pode viver nesse distanciamento onde você diz, eu não estou nem aí, não me interessa, não quero mais saber, não, no sentido de, para mim não importa mais. Eu cansei de me importar. Eu fiz tudo que eu podia, me esgotei, e não quero mais saber, não estou nem aí.
eu não falo com meu pai há anos, eu não estou nem aí, eu não quero mais saber, não me interessa. Eu já virei essa página. Minha mãe nos abandonou quando eu tinha lá 12 anos de idade, não quero mais saber, não me interessa mais, não estou nem aí. Meu irmão mais velho fez uma bagunça na família, roubou meus pais, foi embora, ninguém sabe onde ele está. Eu passei essa página, não estou nem aí. Minha irmã mais nova resolveu namorar uma pessoa sem caráter e eu escolhi que cansei em relação a isso, não estou mais, aí não estou querendo mais saber disso. Meu filho, eu não sei o que eu fiz de errado com ele, porque eu cuidei dele, tratei dele, criei ele, igualzinho eu criei os outros filhos, mas ele também virou completamente a sua cabeça para um outro lado. Eu desisti, não me interessa, não estou nem aí. Eu conheço pessoas que estão falando isso. Como pastor, a gente ouve essas expressões. Algum tempo atrás eu ouvi pais, e filhos, é raro a gente ver pais falando assim de filhos, mas acontece também. Porque desgastaram de tal maneira o relacionamento, fizeram tantas coisas que no início a gente tentou ajudar, a gente fez, a gente deu 1000 chances, mas chega uma hora que a gente não está nem aí. Como eu disse para você, a gente ouve muito isso. Famílias que vão falar de uma questão ou de outra, estão conversando, e de repente eu pergunto para a pessoa que está na minha frente, e o seu filho, e aquele marido, e aquela esposa, e a pessoa fala, pastor, eu prefiro nem falar disso, eu prefiro não tocar nesse assunto, porque eu tomei uma decisão que eu não estou mais aí, não me interessa mais, eu não quero mais saber disso. Eu estou dizendo para você nessa noite que essa, eu creio, é uma das maiores, se não for a maior e mais perigosa mentira que nós falamos para nós mesmos. São as piores mentiras, não são as que você conta para outras pessoas, são aquelas que você resolve acreditar, porque você mesmo criou. Especialmente se essa pessoa for o seu pai, e logo em seguida se for a sua mãe, e logo em seguida se for um irmão ou uma irmã mais velho, qualquer outra pessoa da família também tem um peso muito grande, mas nessa ordem eu penso que o peso é maior. Mas quando nós conversamos com algumas pessoas, é muito comum ouvir isso, principalmente em relação ao pai ou à mãe. André, quer saber? Eu prefiro não falar muito sobre isso, no que diz respeito ao meu pai, não me interessa. Não estou nem aí, não me importo mais. Se você não lembrar muito do que eu vou dizer para você aqui nessa noite, você precisa pelo menos entender o que eu vou falar agora. Você e eu, nós fomos criados para nos importarmos. Na verdade, como eu disse que é uma mentira que a gente conta, porque a gente prefere acreditar nisso, mas não é verdade. Dentro da gente há algo extremamente forte, muito mais forte do que essa ilusão do não me importo, que nos diz exatamente o contrário, como nós realmente nos importamos. E se você realmente acredita que não se importa, há algo de errado em você. E você imediatamente pode me retrucar, não, André, há algo de errado nela. Deixa eu te contar a minha história é triste. A minha história é grave, o que aconteceu comigo. E a gente, quando tem uma crise familiar, a gente acha que o nosso problema é maior do que de todo mundo. Deixa eu te falar, não é. Todo mundo sofre igualzinho você sofreu, todo mundo tem uma crise. Se não teve, em algum momento pode ter. É normal que aconteça. E esses momentos são preciosos, às vezes, para nos fazer crescer. Ninguém gosta, né, de passar por tempestades, mas elas, às vezes, nos ajudam. E se você me disser que o problema está na outra pessoa, eu vou imediatamente concordar com você, porque eles também erraram, como a gente falou ontem, a gente tem uma parte disso. Mas eu queria que você guardasse uma coisa, você nasceu, você foi criado para se importar. E aqui que está o problema. Você pode realmente dizer para você mesmo, não me interessa mais, eu não estou nem aí, e seguir com a sua vida e esquecer daquelas pessoas. Talvez que fizeram parte lá da sua família de origem, e agora você está numa outra realidade, você está numa outra família. Você começou uma nova família. Mas deixa eu te falar um negócio que talvez você não saiba sobre você mesmo. Se você pudesse ver, na sua cintura, nesse momento, há um cinto, só que ele é invisível. Então, por isso que você não vê, não dá para enxergar e você nunca sente ele. Mas esse cinto, ele é um cinto emocional que está agarrado atrás de você, um elástico, sabe daqueles de bungee jump? Imenso. E você está andando e correndo pela sua vida, e você passa os seus 20, 30, 40 anos, e você está esticando cada vez mais, a tensão está ficando cada vez maior. Mas chega um determinado momento na sua vida,
onde esse elástico te puxa violentamente para trás. Se você acredita que não está nem mais aí, que não precisa mais, que você pode deixar para trás, e você continua correndo pela sua vida, há um momento onde você é jogado para trás, arremessado para trás, para exatamente aquele dia, aquele momento onde você decidiu que você não vai querer mais saber, que você não se importa mais. E você não entende o que está acontecendo, porque isso não acontece fisicamente, isso acontece emocionalmente, mas você é inundado de sentimentos, de emoções que você não tinha há décadas, que você não sabe de onde vieram, mas eles voltaram. O problema é que agora você está numa outra casa, você está com outras pessoas na sua casa, e você vive angustiado e frustrado, e as suas tendências perfeccionistas agora estão totalmente fora de controle, e alguns começam a beber demais, porque não conseguem nem saber, não sabem nem explicar o porquê, mas querem fazer isso. Outros não estão bebendo, mas estão se automedicando frequentemente, porque vivem precisando de remédio, usando e abusando de antidepressivos para poder viver. Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ter fome, remédio para tirar a fome, remédio para tudo. E seu marido, seu filho, sua esposa vai dizer, qual é o problema, o que está acontecendo? E você não sabe, você acha que eles é que são o seu problema, porque é isso que a gente faz, a gente pega frustrações da nossa família, que a gente não resolveu, acaba jogando em cima de uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história. E você não sabe, mas lá no seu profundo, lá no seu interior, você sabe que a sua família não é o seu problema, mas o seu problema é que em algum momento da sua caminhada lá atrás você tentou convencer a si mesmo que você não se importa mais, que aquilo não precisa mais ter lugar na sua vida, mas você foi criado para se importar. Isso se torna ainda mais forte, mais dramático. Eu acho que você sabe disso quando tem a ver com o seu pai. Pai é uma figura extremamente importante, mais do que a gente imagina, porque todos nós, não sei se você vai acreditar nisso, se tem psicólogos aqui, psicólogos vão acreditar na hora, mas se você não é, talvez você tenha dificuldade. Nós, tem duas aqui na frente que eu estou vendo, nós temos uma imensa carência, todos nós, de sermos aprovados. Há uma grande vontade, um grande desejo de ser aprovado pelos nossos pais, pela nossa mãe, ser aprovado pelo pai. Acho que você vai concordar, a pior coisa que você pode ter ouvido do seu pai não é uma reclamação, uma briga, mas quando ele fala assim, eu estou decepcionado. Porque isso é um peso horroroso, porque nós queremos exatamente o contrário. Nós queremos a aprovação daquele irmão mais velho ou daquela irmã mais velha. E mais, nós queremos a aprovação dos nossos filhos. Eu acho que se você é pai, você deve pensar como eu. Eu quero muito que meus filhos me vejam como herói deles. Eu quero muito que meu filho olhe para mim e pense assim, eu quero ser assim. Não igual, porque tem muitos defeitos também, mas o que ele tem de bom, o que o meu pai tem de bom, eu quero conseguir copiar. Todo pai quer isso. Eu acho que se você é pai, você tem isso, mesmo que você não perceba. Se você é mãe, você quer muito que a sua filha também cresça e diga, eu quero ser igual a você, mãe. Você quer que ela admire o seu marido, da maneira como você trata o seu marido, para que ela busque alguém. Eu quero muito que a Rebeca, minha filha, procure e encontre alguém que eu acho que ela vai ver a qualidade naquela pessoa que ela viu no pai dela. Eu acho que isso está dentro da gente. Nós queremos a aprovação, mas quando se toca nessa questão do pai, do seu pai, uau, isso é tão profundo, tão forte, e muitas vezes muito doloroso. E se o que eu falei é verdade, se realmente existe um elástico emocional invisível na sua vida, na sua cintura, que um dia vai te puxar lá atrás, que esse dia, se não chegou, talvez chegue, com certeza isso tem muito a ver com o seu pai. E hoje eu queria falar com você, que é cristão, eu acho que todo mundo aqui é, mas se você não é, ontem eu falei que tem muita coisa, mesmo que você não acredite na Bíblia, mesmo que você não acredite em Deus, que você pode aproveitar e usar, e você vai funcionar. Mas hoje eu acho que não sei. Hoje, se você não é cristão, eu acho que você vai ficar ouvindo o que a gente está falando e não vai entender algumas coisas, porque não funciona. Se você não aceitou a palavra de Deus como realmente a base na sua vida, você não vai gostar praticamente de nada que a gente vai falar. Porque você não vai... Pô, André, você está usando a Bíblia para basear isso, mas eu não acredito na Bíblia, não tem muito jeito. Mas se você é um cristão, diga amém.
Se alguém disse amém do teu lado, fala, é contigo então. Amém? Hoje é só para você que crê em Jesus, que crê que Ele morreu pelos seus pecados, se a sua fé está nele, e você sabe que o seu futuro eterno está garantido por causa da sua posição em Cristo Jesus. Amém? Quero falar com você sobre começar algo, ou continuar a buscar uma reconciliação com aquela pessoa da sua família, com a qual você é tentado a dizer que não se importa mais. E eu vou pegar pesado com você hoje. Eu vou fazer isso não apenas porque eu acredito que é bom para você, mas principalmente para te ajudar a se posicionar como seguidor de Jesus. Você quer isso, amém? Porque ser um discípulo de Jesus, se você há um motivo ainda mais forte, muito, que te força a não aceitar essa condição nunca de eu não me importo mais, tanto faz, eu não estou nem aí, não funciona. Como seguidores de Jesus, há algo tão profundo e tão profundamente real a teu respeito, que nos deixa sem desculpas. Você não tem escapatória, você não tem como justificar. Nós não temos a opção de nos fechar e dizer, por causa do que ele fez, por causa do que ela fez, por causa do que aconteceu lá atrás, por causa de toda aquela dor, por causa de tudo que nós sofremos, por causa do que ele fez com a minha mãe, por causa do que ela fez com meu pai, por causa do que eles fizeram com a minha família, por causa do que ele roubou, por causa disso, daquilo. Nós não ainda temos a opção de dizer, eu desisti, eu não me importo mais. E você já deve ter percebido quanto isso prejudica até a tua saúde. Eu estou convencido que a maioria, se não todos os problemas que a gente tem de saúde, tem alguma questão emocional envolvida. Eu não sei se você acredita, eu acredito. Mas o motivo por que nós não podemos dizer, eu não quero saber, eu não estou nem aí, eu não me importo mais, vai muito além disso. Se você é de Jesus, está realmente desejoso de segui-lo, a razão por que você não pode viver com essa desculpa de eu não estou nem aí, é algo que Paulo diz para a gente. E você pode abrir, mas eu vou botar no telão, se você quiser acompanhar. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14. Onde ele começa dizendo assim, pois o amor de Cristo nos constrange. A gente não usa muito essa expressão, constranger. Mas essa expressão ela é extremamente, ela é muito poderosa quando você para pensar. O motivo por que você deve se reconciliar, a razão por que você deve ser o iniciador do processo da reconciliação, a razão por que você deve estar aberto à reconciliação, mesmo que nem funcione. Mesmo que você, com todos os seus esforços, nem consiga a reconciliação, mas você é o iniciador e você se esforçou, mesmo que não chegue a lugar nenhum, mesmo que mexa com a parte mais dolorosa do seu passado, a razão por que você deve manter uma abertura para se reconciliar com aquela pessoa com a qual você é tentado a dizer que não se importa mais, é porque o amor de Cristo nos constrange. Essa expressão constranger, se você olhar no grego, traduzida para o português, ela significa um monte de coisa. Ela mais ou menos quer dizer isso. O amor de Cristo nos constrange, significa limita as nossas opções. Não te dá muitas alternativas, né? Concentra a nossa energia. Estou falando para você, é uma chave espiritual. O amor de Cristo, o qual que nós falamos todo culto aqui na igreja, e você ouve pregações, ele faz algo com você, ele te obriga a uma coisa, ele te coloca numa posição única. Ele não te dá opções. Há muitas coisas que nós pensamos assim, não, mas eu tenho a minha maneira de fazer, eu tenho a minha maneira de enxergar, eu tenho a minha maneira de acreditar. Se Jesus é o teu Senhor, não, você não tem, você só tem uma maneira que é que Ele falou para você. Mas se você é o seu próprio Senhor, sim, aí é diferente. Mas o amor de Cristo nos posiciona como servos que precisam obedecer. Pois o amor de Cristo nos constrange, Paulo continua dizendo, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu por todos, logo todos morreram. O pessoal está tentando acompanhar o que Paulo está dizendo, os coríntios estão lendo a carta,
Tá, Paulo, eu entendi quando você falou que um é Jesus, ele morreu por todos. Mas como é que é esse negócio de todos morreram? Você sabe que morte significa separação. Como é que isso aconteceu exatamente? Morte significa que agora a gente não opera mais. Em que sentido? E Paulo, talvez, pensando que você não fosse entender pela primeira vez, ele repete a mesma ideia para torná-la ainda mais claro. No versículo seguinte ele diz, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais, ou seja, morram para si mesmos. Ele morreu por você para que você não viva mais para si mesmo. Essa mensagem sempre me incomodou. Sempre que eu li esse versículo, eu falei, será que Deus não está pedindo muito de mim, não? Que eu esqueça completamente de mim? É isso que ele está falando? Não, não é isso que ele está falando. O que Paulo está dizendo é o seguinte, Jesus fez algo por você que para ele foi absurdamente desconfortável e incômodo. Para pensar. E agora ele está pedindo que você faça algo para ele, que também é desconfortável e é incômodo para você. Não no mesmo nível que ele. Ele fez algo que aparentemente ele não precisava fazer. E por si mesmo, né, ele não precisava fazer, mas ele fez pensando em você. E agora ele está requerendo, ele está pedindo de nós que nós façamos algo que aparentemente não produz nada de bom para nós mesmos, mas pensando somente nele. E o coração do cristão ele vai deixando de ser egoísta à medida que ele cresce. Maturidade tem a ver com isso. E tem a ver com isso aqui que a gente está falando. E eu sei que quando eu começar a desafiar você a buscar uma reconciliação, o que vai acontecer é uma reconciliação com aquele pai que foi embora, com aquela mãe que não foi nunca uma boa mãe, ou com aquele irmão, com aquela irmã que te feriu. Você vai começar a discutir comigo aí dentro de você. Você vai começar a pensar, né, você vai querer falar comigo sobre como a sua situação é extrema. É possível que você queira falar comigo no final do culto para me contar como, no seu caso, a coisa é diferente. Eu não duvido que alguns de vocês venham no final, né, e imensamente tentado a dizer, André, você quer saber a minha situação? E olha só, tem histórias que eu já ouvi, que talvez você teria para me contar, que se você me contasse, humanamente falando, é dizer, quer saber, querido, esquece a Bíblia, esquece essa pessoa, esquece tudo, porque não tem a menor condição. Nunca mais fale com aquela pessoa. Eu entendo você perfeitamente. Ninguém aguenta isso, não. Não sou, você não, como é que fala? Não tem sangue de barata, não. Na verdade, agora que você falou, eu nem conheço a pessoa, já estou com raiva dela, não quero ver nunca. Eu sei que a sua história pode ser a pior. Se a gente fizer uma competição, quem tem a pior história pode ser que você ganhe. Mas Deus, através de Paulo, nos diz que se nós somos seguidores de Cristo, e aqui que está a chave, não por amor àquela pessoa, mas por amor a Cristo. O amor dele nos constrange a dizer não para nós mesmos, a fim de dizer sim ao que Deus está pedindo de nós. E veja como é que o versículo termina. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele, Jesus, que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por nós. Ele não está pedindo para você morrer por ninguém, mas ele está pedindo para você morrer um pouquinho para si mesmo. No versículo 18 dessa mesma passagem, ele diz assim, tudo isso provém de Deus. E aí a nossa palavra está aí, que nos reconciliou consigo mesmo por meio desse Cristo que morreu por nós. Reconciliar é uma expressão que ela não é legal demais porque a gente, eu acho que entende perfeitamente essa palavra. Mas originalmente ela nem é uma expressão relacional e familiar, ela é uma expressão mais financeira, uma expressão mais da economia. Mas reconciliar significa pegar duas coisas que não são compatíveis, duas coisas que não encaixam e torná-las compatíveis. E torná-las encaixadas, né? Possivelmente, ser possível de encaixar. Duas coisas que não combinam, mas que a gente consegue fazer alguma coisa com uma delas ou com as duas delas, para que então elas consigam combinar, para que haja um encaixe. Acho que uma boa ilustração é o trabalho do chaveiro, né? Quando você vai lá e fala, olha, eu preciso de uma chave que funcione nesse cadeado.
Ele pega uma chave que não tem nenhum dente lá e começa a montar, arrumar, tirar, alicate, esmeril, lixa e bota, não vira, não funciona, não está compatível. Ele tem que mexer um pouco mais e trabalha um pouco mais, até que finalmente a chave vira e está compatível. É um trabalho que tem que ser feito em uma parte, na outra ou nas duas partes, para que os dois possam funcionar. E o que o Espírito Santo está dizendo aqui a Paulo é que Deus, através de Cristo, Ele pegou você, pegou eu, pegou a gente, que nunca iríamos nos encaixar com o seu padrão, que nunca iríamos de jeito nenhum poder ter algum relacionamento com Ele, porque estávamos completamente distantes. Estávamos numa posição contrária, que jamais poderíamos ser aceitos por Ele. E Ele abre uma porta, para que se você quiser entrar por ela, você pode ser reconciliado com Deus. Isso é grande demais, queridos. E veja que sensacional, foi Deus, o perfeito Deus, que começou tudo isso. Ele que iniciou esse processo. Ele que enviou o seu Filho perfeito para tornar esse encaixe, essa compatibilização possível. E Cristo, nosso Senhor, aceitou essa responsabilidade de resolver essa questão, quando na verdade nem foi Ele que causou, foi o nosso pecado que causou todo o problema. Nós éramos os culpados, Ele buscou a reconciliação. Está prestando atenção? Porque você já sabe onde é que eu vou aplicar isso. Nós éramos os culpados, mas Ele buscou a reconciliação. Nós causamos o problema, mas Ele é que foi atrás de resolver o problema. Quem não tinha nada a ver, quem não tinha um pingo de responsabilidade, de culpa no que a gente fez, foi quem teve a iniciativa de ir resolver o problema. Nós erramos com Deus e Ele fez tudo o que precisava ser feito para nos colocar na posição de podermos nos reconciliar com Deus, nosso Pai. Deixa eu colocar para você de uma outra forma. Através de Jesus, Deus removeu todos os obstáculos para se reconciliar conosco. Então, se entre você e Ele existia algum obstáculo, Ele foi tirando todos eles. Só sobrou um, você mesmo. A única pessoa que pode ser um obstáculo à reconciliação é você. Mas Ele removeu toda e qualquer outra coisa que pudesse atrapalhar. Em outras palavras, Ele preparou a mesa, Ele abriu a porta, e Ele mandou um convite. Ou seja, tudo que Ele poderia fazer, Ele fez. A única coisa que pode impedir que você seja reconciliado com Deus é você mesmo. Ou então, o único obstáculo que pode impedir que você seja reconciliado com Deus é você. Diga, sou eu. Graças a Deus, isso já está resolvido para você. Deus, apesar de tudo que você já fez, de tudo errado, e da sua condição de pecador, Ele fez tudo o que estava ao seu alcance, o que Ele poderia fazer, que não é tocando na sua vontade, no seu livre-arbítrio, mas o que era dele, Ele fez tudo para remover todo e qualquer obstáculo, para que você, se um dia você decidisse voltar para Ele, você não vai encontrar absolutamente nenhum obstáculo, senão a sua própria decisão de se reconciliar. Ele iniciou o processo, Ele ficou com a pior parte, com a maior parte, com a pior parte, com a maior responsabilidade. Ele removeu todos os obstáculos. Em outras palavras, Ele fez o que eu e você não fazemos. Nunca. O que nós fazemos quando nós não estamos reconciliados com familiares é totalmente diferente. Nós queremos negociar. Porque nós somos assim, nós aprendemos assim, nós não entendemos a graça de Deus, nós não entendemos o amor de Deus, porque para a gente todo dia alguma coisa eu tenho que ganhar, alguma coisa alguém quer ganhar de mim, sempre a gente tem que ganhar alguma coisa. Então vamos negociar. A gente faz um acordo para ninguém ficar prejudicado, para ninguém se sentir prejudicado. Então vamos tentar nos reconciliar, vamos. Se você admitir que está errado, então também eu admito que eu estou errado. Você começa. Eu dou um passo na sua direção se você der um passo na minha direção. Primeiro você. Nós já sabemos que nós temos 5 problemas. Se você admitir que você é culpado por um deles, eu admito que eu sou culpado por mais um.
Ou eu me responsabilizo por 2 problemas, você por 2, mas vamos ser justos. Tem que haver justiça. Não fica pensando que eu vou vir até você pedir desculpas e admitir os meus erros, a não ser que eu tenha certeza absoluta que você também vai admitir os seus. Não sou bobo. Eu não vou me mover na sua direção se você não se mover primeiro. Mesmo que você não fale isso em voz alta, isso clama dentro de você. Ao que Paulo vai nos dizer, mas foi exatamente isso que o nosso Pai Celestial fez através de Cristo. Ele iniciou e Ele removeu todos os obstáculos, todos os impedimentos para a sua reconciliação, exceto a sua decisão de dizer sim para Ele. Mas é agora que a coisa fica mais legal. E ele chega no final e diz assim, e nos deu o ministério da reconciliação. Acho que só você falou amém, Rafa. Porque nesse momento há um peso. Então aquilo que ele fez, que foi absurdamente grande, ele está dizendo que ele me deu para fazer também. A gente não gosta muito disso. Tudo que chama uma responsabilidade é um negócio complicado. A gente, espiritualmente, emocionalmente, há uma tendência em nós que o outro faça. A gente não quer. Há problemas. Né? Existem crises na família por causa disso. Porque, às vezes, você está passando 1 semana, 2 semanas sem falar com uma pessoa porque alguma coisa aconteceu lá atrás e juntou com outros e palavras foram ditas. É difícil ter que voltar àquela posição. Eu não aguento. De novo, eu tenho que ser o iniciador. A gente tem essa impressão que a gente é sempre quem resolve. Nem sempre é. Aliás, se existe paz em algum momento na sua casa, não tenha dúvida, é o Espírito Santo que provoca isso lá em você. É Ele que faz isso acontecer, porque a convivência não é fácil. Existem modelos diferentes de lares. E uma das crises que nós vivemos nos dias de hoje é a femininização do homem, onde ele perde o seu lugar, a sua posição. Nós vivemos um tempo, se você olhar para tudo que acontece na televisão, no cinema, você já parou para perceber como todos os desenhos animados que têm uma família, o homem é um perfeito imbecil, todos eles. É o que nossos filhos assistem, todas as séries de televisão. A mãe é a salvadora da pátria, ela tem os filhos e tem o marido para cuidar também, porque se ela não fizer tudo, é o que a gente tem aprendido, que a gente tem ouvido, e é o que a gente tem visto o tempo todo. Eu sei disso porque lá na igreja a gente sabe das situações que existem. Acho que é o pastor Cláudio Duarte que tem um negócio que ele fala da mulher abacaxi, do homem banana. Essa é uma representação de quando a mulher em casa... E, queridos, não vou aqui dizer para você, né, que nós sabemos, biblicamente existe não uma questão de quem é maior, quem é superior, mas de uma posição, de uma hierarquia que Deus coloca simplesmente porque Ele estabeleceu uma organização importante. Mas isso acontece demais. Há uma história de que Deus estava frustrado, estava chateado com esse negócio de quantas mulheres mandavam dentro de casa e poucos homens. E quando, num determinado momento no céu, estavam várias famílias reunidas lá, Ele falou, eu não entendo homens, eu dei a vocês uma responsabilidade, eu falei que vocês deveriam dominar a terra, sujeitar, que você deveria ser o cabeça. Ou seja, você deveria ser a liderança. Assim como Cristo serviu, né, e fez isso em amor e liderou, você deveria ter feito a mesma coisa, mas quantos de vocês, homens, não cumpriram essa responsabilidade? Vocês querem ver isso? E Deus faz uma estatística. Todos os homens que estão aqui, que a sua mulher controlava a sua casa, ela que mandava e todo mundo obedecia a ela, era a liderança, vem para o lado de cá, todo mundo. E os homens que tinham realmente a sua posição de liderança, vem para o lado de cá. Todos os homens vieram para o lado de cá, sobrou só um do lado de cá. E Deus falou, aqui está um exemplo para vocês. Esse aqui é um homem, pelo menos no meio de todos. Era alguém que liderava essa casa. Como é que é o seu nome? Ele falou o nome. O que você está fazendo aqui? Eu só estou aqui porque minha mulher mandou. Não sei de nada. Existem conflitos. Se você é um cristão, se você segue a Jesus, quantos seguem a Jesus? Diga aleluia.
a sua vida, como você administra a sua vida, os seus relacionamentos, seu dinheiro, suas emoções, sua ira, como é que se administra, suas questões, sua família, toda a sua vida precisa ser uma mensagem. Precisa ser um testemunho, sua vida precisa ser isso. Não apenas as suas palavras, mas inclusive as suas palavras, mas não apenas isso. Devem ser uma mensagem que diz às pessoas ao seu redor, que diz a todo mundo que está perto de você: ei, você sabia que você pode ser reconciliado com Deus? Que Deus abriu uma porta, que Ele preparou a mesa, que Ele mandou o convite, que Ele tirou todos os obstáculos para que você pudesse ser reconciliado com Ele. Deus tirou todas as barreiras. Ele nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa é a mensagem da nossa vida que precisa ser, que a nossa vida tem que revelar, tem que ser mostrada. E você não tem nem que ser um pregador para isso, não precisa. Você não precisa nem usar muitas palavras, mas a sua vida, o seu estilo de vida, essa é a mensagem da sua vida. Que como discípulo de Cristo, você deve proclamar isso, às vezes até sem palavras. Essas são as boas novas. Você pode ser reconciliado com Deus. Deus tirou todos os obstáculos, Ele fez tudo o que precisava ser feito. Você não precisa ficar longe dEle. A única coisa que você precisa fazer, a única pedacinho de responsabilidade que você tem, é dizer sim a Ele. Ele arrumou a mesa, Ele abriu a porta, Ele mandou o convite. Ele já cancelou os seus pecados, seu passado, seus erros, suas fraquezas. Jesus pagou na cruz até mesmo os pecados que você ainda vai cometer. Ele já fez tudo o que Ele podia para se reconciliar com você. Agora, Ele está apenas esperando que você diga sim. Ou seja, que Deus estava em Cristo, que em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Se você tem algum senso crítico, se a gente está falando de reconciliação entre homens e pessoas, e marido e mulher, e pai e filho, você já deve ter percebido a analogia extremamente clara. Quando Jesus, para nos reconciliar com Deus, uma das coisas que Deus faz é que Ele não lança em conta, não leva em conta o que esses homens fizeram de errado, ou a condição na qual eles estavam, a natureza que eles tinham, não foi levada em consideração, porque ela precisava morrer. A expressão-chave que eu queria que você levasse para casa hoje, para nós entendermos reconciliação, é uma expressão que a gente usa para muita coisa. O que está escrito lá? Pode falar. Reconciliação não é por causa disso, mas é apesar disso. Não é porque você pecou, mas é apesar do seu pecado. Não é porque você agora vai acertar sempre. Não, é apesar do fato de que você nem sempre vai acertar. Reconciliação é assim. Não é porque você merece, mas é apesar de você não merecer. Reconciliação é apesar de. Quando você chega e diz assim: eu cansei, eu não quero mais saber, não me importa, eu não estou nem aí. Qual é o motivo? E você vai até responder: porque isso, por causa daquilo, porque ele fez isso, porque ela fez aquilo, porque eu não aguento mais. Ou seja, para você, não dá para se reconciliar por causa de algumas coisas, mas o Pai Celestial vai te dizer: não, não é assim. Você precisa buscar essa reconciliação apesar disso. Apesar de todas essas coisas que você está listando. Porque eu, o Pai, me reconciliei com você, apesar de tudo que você é, apesar de tudo que você fez, apesar de tudo que você faz, apesar de tudo que você vai fazer, apesar do seu caráter e das falhas do seu caráter, apesar das suas dificuldades de relacionamento, apesar dos pensamentos errados, apesar da impureza, da destruição que já foi causada, apesar de tudo, eu decidi que eu quero que você seja meu filho. E nos confiou a mensagem, ele repete aqui, né? A mensagem da reconciliação. No próximo versículo, ele fala assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio.
Nós somos representantes de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o que Ele fez com a gente, através da gente, por outras pessoas. E Ele termina dizendo, por amor a Cristo. E é aqui que eu acho que a gente é provado. E eu acredito, juntinho com você, que Deus nos ama incondicionalmente. Não tem a menor dúvida disso. É uma das coisas que eu mais, todo dia, agradeço a Deus, declaro e vivo com base nisso. Porque se não fosse por aí, a gente estava lascado. Mas eu entendo que esse versículo, mais uma vez, nos constrange, nos comprime a uma direção. E quando ele fala assim, olha, essa é uma oportunidade, e você não precisa fazer isso, você pode sair daqui e nunca fazer isso, mas é uma oportunidade que você tem de dar algo a Deus, de devolver algo a Deus, de realmente revelar se você ama Cristo, se Ele realmente é o teu Senhor. Então, por amor a Ele, por amor a Cristo, porque eu sei que aquela pessoa não merece. Não tem nada a ver com ela, não é por amor a ela, por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Claro, né? E uma das maneiras como você vai fazer isso, obedecendo a voz dele, também vai tocar em pessoas com as quais você precisa reconciliar. E essa é a nossa missão, nós somos representantes de Cristo. A sua vida, o seu estilo de vida, os seus relacionamentos precisam carregar essa mensagem para todo mundo ouvir. Você sabia que você pode se reconciliar com Deus? Você sabia que você pode se reconciliar com Deus? Você sabia disso? Sim, eu sei o que você fez, mas você sabia que você pode se reconciliar com Deus? Eu sei, você tem aquele passado, você tem aquela história, você tem aquela marca, mas você sabia que você pode se reconciliar com Deus? Não, eu sei que você cometeu aquele crime, mas ainda assim você sabia que você pode se reconciliar? Eu sei que na sua história você foi um péssimo pai, mas você sabia que você pode se reconciliar com Deus? Eu sei que você mentiu para os seus pais, trouxe falência e vergonha para a sua família, mas você sabia que você pode se reconciliar com Deus? Essa é a nossa mensagem, esse é o Evangelho. Isso que deveria caracterizar a maneira como nós vivemos e lidamos com as pessoas. Mas para terminar, querido, o que acontece é que se nós não prestarmos atenção nisso, que a nossa mensagem deve ser essa, a nossa mensagem acaba sendo a seguinte: nós acreditamos no perdão de Deus. Isso qualquer crente vai falar para você, eu creio. Salvação, Jesus, meus pecados foram perdoados nele. E você vai acabar tendo uma impressão errada, que vai dizer assim, você, a pessoa com a qual você tem uma crise, a pessoa que você disse, eu não quero mais saber, não me importa mais, você pode se reconciliar com Deus, apesar do seu pecado. Beleza. Você não pode se reconciliar comigo por causa do seu pecado. Com Deus você pode, comigo não, porque eu tenho critérios. E os meus critérios aparentemente são maiores do que os de Deus. Você pode se reconciliar com Deus, apesar do seu pecado. Olha como Ele é maravilhoso. Mas você não pode se reconciliar comigo por causa do seu pecado. Eu tenho critérios, eles são mais altos, mas eu sou mais exigente do que Deus, que se reconciliou comigo, apesar dos meus pecados. Você percebe como não faz muito sentido, mas a gente faz isso. Quando nós somos egoístas, em geral, nós não percebemos. Há pouco tempo atrás eu estava usando a ilustração sobre perdão, de como Deus tratou com a gente. Eu ilustrei, isso nunca aconteceu, mas eu contei uma historinha. Vamos supor que meu filho tenha ficado chateado, porque a minha filha, a irmã dele, pegou o último biscoito que tinha no pacote. Pai, eu tinha guardado aquele traquinas. Eu ia chegar da escola, eu ia comer, estava feliz, estava sonhando com isso. Algo que a gente fala, mas que bobagem, isso não é nada. Mas eu estou chateado, estou com raiva, não sei, está com sentimento de dor. Eu falo, filho, olha só, vamos deixar isso para lá. Mas para compensar a dor que você está sentindo, eu vou levar você para a Disney. Você pensa assim, eu achei que você ia comprar um pacote de biscoito, né? Não, vou levar você para a Disney. E vamos supor que no avião, em direção a Orlando, Flórida, meu filho tivesse cabisbaixo. O que foi, filho? Meu biscoito.
Não é isso que a gente faz às vezes? O tamanho do que a gente recebeu de Deus é tão absurdamente grande. E a gente continua perdendo tempo com ressentimento com pessoas. Sabe por que isso não funciona? Quando você se tornou um seguidor de Jesus, você morreu para você mesmo. Jesus disse sim a você para que agora você possa dizer sim a Ele. Ele disse não a si mesmo por sua causa, para que hoje você possa dizer não para si mesmo por causa dele. Ele teve que se negar. E eu sei que para muitos ouvir isso é a mesma coisa que receber uma facada, que ninguém quer. Eu sei que você talvez não estivesse pronto para ouvir isso aqui hoje. E eu também sei que você tem ótimas justificativas para não fazer o que Deus está te pedindo hoje, que a gente tem. E você deve estar doido para terminar essa mensagem, vir falar comigo, ou então com outra pessoa, tentando achar alguém que vai concordar com você, porque no seu caso, a coisa é diferente. E há muitas justificativas que as pessoas usam para fugir dessa responsabilidade. Então eu vou falar só de 3. As principais. Eu vou pedir para o tecladista subir. Essa é a primeira. É muito complicado. Porque, André, não foi um traquinas, não. Não foi mesmo. O que aconteceu entre nós não foi qualquer coisa. Foi extremamente forte. Foi muito profundo. A dor foi muito grande e ainda é até hoje. Não dá para tratar de todas essas questões hoje. Isso é complicado. Deixa eu falar para você, reconciliação não é tratar das questões. Não é sentar na mesa, botar tudo na mesa e vamos decidir. Não, vamos conversar, eu quero ter certeza que você me entendeu. Eu quero que você saiba quais foram as minhas motivações. Não, isso não é reconciliação. Reconciliação não é vamos colocar tudo em pratos limpos, vamos conversar mais uma vez sobre aquelas questões, até que a gente consiga chegar num denominador comum. Não, não é isso. Reconciliação não é isso, porque isso traz condenação. Não tem nada a ver com coagir alguém a controlar, ou controlar a situação, tentar controlar aquilo. Garantir que você foi recompensado pela injustiça que aconteceu. Isso não tem nada a ver com reconciliação. Justiça tem que ser feita e não é reconciliação. Reconciliação não é nada disso. Reconciliação é eu vou preparar a mesa, vou abrir a porta e vou mandar um convite. Quem está certo? Não importa. Quem errou? Não importa. E nós dois podemos sentar na mesa e não falar absolutamente nenhuma dessas coisas. Reconciliação é mandar um e-mail dizendo: e aí, tudo bem? Faz muito tempo que a gente não se fala. Estou mandando para você uma foto dos meus filhos. Eu espero que você esteja bem. André, você está me dizendo que eu vou simplesmente ignorar o que aconteceu? Exatamente, é isso que eu estou dizendo. André, não leva a mal não, mas eu não consigo fazer isso. Enquanto nós éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E se você não é cristão, obviamente, se você não é cristão, você fala: eu nem você, se tiver que fazer isso, nunca vou entrar nesse negócio. Não funciona. Mas se você é um seguidor de Cristo, mais uma vez, o amor nos constrange. Ele não está te pedindo para você morrer. Eu sei que você sente como se fosse isso, mas não é. Ele só quer que você mande uma foto. Ele só quer que você escreva uma carta. Ele só quer que você deixe alguém sabendo como é que estão as coisas. Ele só está pedindo para você esticar um pouquinho mais. Ah, mas eu já fiz tudo. Duvido que você tenha feito tudo. Quantos casais eu já ouvi falando assim: pastor, a gente já tentou de tudo. Eu pergunto: vocês já fizeram o curso de casais? Não. Vocês já leram um livro sobre casamento? Ainda não. Que investimento realmente você fez? Quando você acha que você já fez de tudo, deixa eu falar, você não fez nada ainda. Você nem começou. Ele não está pedindo que você morra pelo seu pai, pelo seu irmão, pela sua irmã. Não, ele está pedindo que você arrume a mesa, abra a porta, mande um convite. Reconciliação não é reviver o passado e garantir que todo mundo entendeu o que aconteceu. Não. Reconciliação é apesar de tudo aquilo. De toda dor, de todas as lágrimas, apesar. A segunda justificativa que a gente usa é: eu não quero passar a impressão errada. André, se eu for lá, vai ficar parecendo que eu estou concordando com a atitude que aquela pessoa teve.
Sabe qual é o problema, André? Meu pai, ele se casou com essa mulher, eu não posso nem dizer o nome que a minha mãe diz que ela tem, mas ele se casou com essa mulher, e eu não vou dizer, né, o que vai acontecer se eu começar a ir lá e gastar algum tempo com meu pai, com aquela moça. Vão pensar que eu estou apoiando aquele relacionamento. Vão ter uma impressão errada. Se eu voltar a sentar com a minha mãe, a falar com a minha mãe, depois que ela começou o relacionamento com aquele cara que destruiu a nossa família, ou seja, se eu começar a telefonar para o meu irmão, começar a sair para jantar com ele, vai ficar parecendo que eu estou aprovando o comportamento que ele teve. Ouça o que eu vou te falar. Em primeiro lugar, se alguém acusar você de estar aprovando um comportamento errado só porque você se aproximou de pessoas, eu tenho uma boa notícia para te dar: você está extremamente parecido com Jesus, porque isso acontecia o tempo todo com ele. Mas eu te conheço um pouquinho para dizer que você está se escondendo atrás dessa desculpa. Essa não é a questão. Você está dando essa desculpa porque você não quer sair dessa zona de conforto, porque é isso que ela é, muito confortável. Se você se mover na direção deles, vai ficar desconfortável, vai ficar complicado. Mas você arrumou essa ótima justificativa: eu não quero que as pessoas pensem alguma coisa errada. Enquanto você ainda era um pecador e com toda uma vida de pecado, com todo um passado e no seu futuro, Jesus, há 2000 anos atrás, morreu por você, apesar de você. E Ele não estava fazendo isso aprovando o seu pecado. Ele não morreu porque tudo bem. Ele veio morar dentro de você apesar das suas imperfeições. Ele começou uma boa obra na sua vida e é fiel para completá-la. Chega de dar desculpas. E a maior de todas as justificativas: não vai funcionar. André, não vai dar em nada. Não importa quantas cartas eu escreva, eu posso encher a caixa dele de e-mails. Quantas vezes eu tente conversar, não vai mudar nada, não vai funcionar, não vai fazer a menor diferença. Eu já sei o que eu posso esperar. E daí? Eu te garanto uma coisa: vai funcionar em você. Aliás, se você permitir, eu posso até prever algo que vai acontecer, porque eu já vejo isso há algum tempo. Você vai lá, você faz a sua parte, você abre a porta, você prepara a mesa, você manda o convite, e funcionando ou não, a pessoa pode desprezar o seu convite, pode nunca te atender. Se vão responder positivamente ou não, isso é um segundo passo. Se eles vão te enviar uma foto ou não, se eles vão responder ou não, façam eles alguma coisa ou não. Daqui a alguns meses, daqui a 3 meses, você vai chegar aqui, em algum momento vai falar para o pastor Elinho, vai falar para um dos pastores: você quer saber de uma coisa? Aquela minha tentativa de reconciliação com aquela pessoa da minha família, que eu não queria mais nada com ela, que eu já tinha desistido dela, e que não funcionou, que não deu certo, que ela nunca veio me procurar, aquilo se tornou um dos pontos mais importantes, de maior intensidade do agir de Deus na minha vida. Porque eu fui alguém que pude ser o iniciador de algo que Deus me mandou fazer. Deus fez mais na minha vida por conta daquela decisão do que por qualquer outra que eu tenha tomado na minha vida adulta. E não, eu não consegui o que eu esperava. Ainda existem barreiras, ainda existem obstáculos, o relacionamento não está 100%, há muita coisa para se resolver, mas alguma coisa aconteceu dentro de mim. Tentativas de reconciliação sempre funcionam em alguém. Em alguém vai funcionar. E possivelmente nesse caso, a maior obra vai acontecer dentro de você. Então deixa eu te perguntar: a quem na sua família você é tentado a dizer não estou nem aí? Já me importei muito, já senti alguma coisa, mas agora está morto para mim. Paguei da minha vida, não me importo mais. Querido, você nasceu, você foi criado para se importar. E não se engane, em algum momento você vai ficar com isso muito claro. Se você é um seguidor de Cristo, sua responsabilidade é fazer com aquela pessoa que o seu Pai Celestial fez com você. Talvez você esteja pensando: André, é tão fácil falar isso. Eu concordo, falar é fácil mesmo. Mas é porque o amor de Cristo nos constrange.
Não é o comportamento deles que nos provoca isso. Não é a possibilidade deles mudarem ou não. Lembra que eu te falou ontem? Desista dessas expectativas. Porque você pode ser feliz em Cristo. Completamente feliz. Não é o fato deles responderem ou não a sua atitude. Não é se eles merecem ou não. Mas é o amor de Cristo por você e por mim que nos constrange. Então meu convite é: arrume a mesa. Abra a porta. Mande um convite. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Tire todos os obstáculos para que a reconciliação seja possível. Para deixar a porta aberta no caso de um dia ele ou ela decidir entrar. Talvez não aconteça tão rápido. Mas eu queria encerrar esse encontro, e eu acho que isso pode ser desafiador. Ontem eu fiz você pagar um mico, eu acho que é importante de vez em quando isso na igreja. Daqui a 3 minutos. Daqui a 3 minutos no máximo, eu vou pedir que todo mundo que está aqui nesse santuário, e se tiver alguém assistindo em casa também tem que fazer. Você está ouvindo pelo CD, pelo podcast, por o que quer que seja, daqui a alguns minutinhos eu vou pedir. Você que diz assim: André, sim, tem uma pessoa na minha família que eu sinceramente desisti. Abri mão, esqueci, apaguei do meu convívio, bloqueei do Facebook. E imediatamente, eu começo mais uma vez a explicar os motivos por que eu não faço isso, não tem como. Outras pessoas vivem me perturbando em relação a isso, me dizendo que eu tenho que tomar iniciativa, que eu tenho que ir lá, que eu tenho que falar, que eu tenho que ligar, que eu devo dar uma oportunidade para aquela pessoa. E sempre que isso acontece, inclusive hoje, com a sua mensagem, André, eu sou lembrado de tudo que aquela pessoa fez comigo. Eu me recordo de todas as dores que eu senti. E eu já decidi que não. Essa porta está fechada de uma vez por todas. E quer saber? Não me interessa mais. Não estou nem aí. E você sabe que o que eu estou falando é verdade. Você é um cristão. Você é de Jesus. Você foi reconciliado. Em 2 minutos, se você diz sim, tem uma pessoa dessa na minha vida, eu vou pedir para você dar o primeiro passo para a reconciliação hoje, aqui dentro desse lugar. No meio dos irmãos que amam tanto você e que se importam com você. Eu vou pedir já que você fique de pé. Já. Pela seguinte razão, porque assim que você desligar esse computador, assim que você desligar o iPhone, assim que você se levantar e sair por aquela porta e entrar no seu carro, essa mensagem vai simplesmente desaparecer de você. Aqui dentro eu sou bom demais para convencer você. Saiu de lá, saiu por ali, acabou. A gente perde. E nada na sua vida vai ter mudado. Nada. Vai estar exatamente do mesmo jeito. Porque não é o que você ouve que muda você, é o que você decide. São as decisões que você toma. Nada nas suas emoções vai ter mudado. E nada na situação daquela pessoa vai ter mudado. E nada no seu relacionamento com ela vai ter mudado. E você vai fazer o que a maioria faz. Vai entrar no carro, vai dar a volta, vai voltar à normalidade da sua vida. Mas eu acho que talvez nesse momento, agora, nesse instante, você esteja convencido de que há um passo que você precisa dar. Não vou pedir para você ligar para ninguém agora, não. Mas eu queria que você desse esse primeiro passo junto com seus amigos da igreja. Porque essa é uma das questões mais importantes da sua vida e é determinante para o que Deus quer fazer na sua vida. Você já se perguntou por que certas coisas não acontecem na nossa vida? Por que certas coisas na nossa vida simplesmente não andam? Então, daqui a 1 minuto, sem nenhuma oração, sem nenhuma cabeça curvada, com todo mundo olhando para todo mundo, sem menor a dificuldade, sem timidez nenhuma, eu vou pedir para você ficar de pé. Então nós vamos fazer algo que eu acho que a gente, não sei se você já fez isso aqui, mas nós vamos aplaudir você. Nós vamos torcer por você. Nós vamos honrar você e a sua decisão. Porque ao se levantar, ao se comprometer publicamente no meio dos seus irmãos que você vai escrever aquela carta, ou aquele e-mail, ou dar aquele telefonema, ou chamar para conversar, você está dando um extraordinário passo de coragem. E ungido por Deus. E você está abrindo uma porta para Deus fazer uma grande obra, primeiro em você. E em seguida na vida de outras pessoas. E mais uma vez, talvez nem aconteça nada lá do outro lado. Talvez não funcione para outra pessoa.
mas nós vamos gritar, torcer, aplaudir você, porque nós estamos orgulhosos de você. E nós temos certeza que algo vai acontecer em você. Que uma obra que Deus vai começar na sua vida. Aqui, nesse lugar. Então você que está aqui, você que está assistindo agora pela internet, você que está em casa, você que está ouvindo isso no CD, se você diz, sim, eu tenho uma pessoa dessas, eu queria que você desse agora um passo nessa direção. Eu queria que você se levante nesse momento, se é o seu caso. Amém. Glória a Deus, amém. Que coisa linda. Vamos aplaudir bem forte. Graças a Deus. Glória a Deus. Aproveite essa oportunidade. Vamos todos ficar de pé nesse momento. Aplauda mais alto. Você pode aplaudir mais alto? Glória a Deus. É isso aí. Nós estamos muito felizes por você. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tinha gente pulando na cadeira. Eu queria que você soubesse que Deus está honrando você nesse momento. Nós queremos que você saiba que nós estamos juntos com você e nós vamos orar por você. Que bom que você teve essa coragem. Que bom que você tomou essa decisão. Amém? Vamos dar as mãos, vamos orar. Glória ao teu nome, Senhor. Pai, muito obrigado pela coragem dessa igreja. Obrigado por nos reconciliar, Senhor, quando nós éramos teus inimigos. E o Senhor não esperou que a gente se comportasse bem, que a gente mudasse a nossa atitude para finalmente nos aceitar, nos reconciliar. O Senhor nos amou e nunca fechou as portas para nós. Pai, dá-nos sabedoria hoje de praticar aquilo que nós ouvimos aqui, de colocarmos em vida nós queremos dar flores em vida e não em morte. E Senhor, pela tua graça eu creio que em muitos casos vai funcionar, reconciliação vai acontecer. E se não funcionar na outra pessoa, certamente vai funcionar em nós. Pai, muito obrigado por nos tornar parte de uma família cheia do seu amor. Nós somos muito gratos pela tua obra na nossa vida. Em nome de Jesus. E que todos digam amém. Glória a Deus. Vamos fazer um barulho de louvor ao nosso Deus.